Beleza, começou. Olá, pessoal. Meu nome é Carlos e este aqui é o terceiro episódio da segunda temporada de Sessões de Engenharia. E nesse episódio a gente vai conversar sobre operações, né? Sobre o cargo de sysadmin. E eu trouxe aqui dois convidados para a gente para participar e vou deixar eles à vontade para eles se apresentarem aí. Vamos lá, em ordem alfabética aí. Começa Dudu, mano. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Eduardo, eu trabalho como sysadmin não tem muito tempo, tem só por volta de 20 anos, assim, sabe? Mas eu já passei por bastante coisa, desde Windows Server, Linux, uns data center meio maluco e até aqueles data center que a gente monta com computador de escritório, sabe? Então, assim, já passei por tudo nessa vida e hoje em dia eu tô trabalhando na instituição que eu trabalho com nuvem e com segurança de sistemas. Bom, então sou eu sou o Hélio Loureiro. Eu trabalhei, quando eu conheci o Linux, eu comecei a querer trabalhar bastante com administração de sistema, eu tentei ser sysadmin, trabalhei com isso na época, mas aí eu acabei entrando para a área de telecomunicações, comecei a trabalhar com integração de sistema, que é mais instalação do que administração. Mas até hoje eu mantenho meus servidorzinhos rodando, então eu tenho ainda um pezinho ali fazendo sysadmin. Hoje em dia eu sou software developer de Linux, eu trabalho na área de containers, eu sou parte do time que mantém o Prometheus dentro da companhia, a gente gera o container que é usado nos produtos, né? Faz a certificação, faz Bill of Material, que é você checar dependências, licenças, esse tipo de coisa. Então eu estou envolvido no que é chamado 5G Core, que é a parte não de antena, mas a parte de core da rede, que é a especificação quase toda usando cloud hoje em dia, né? E vivo já desde 2014 na Suécia, eu moro em Estocolmo. Beleza, legal. Vamos lá. Primeira pergunta. Eu geralmente começo com umas perguntas assim, bem estranhas. Eu vou começar com uma pergunta estranha. Eu queria saber o ponto de vista de vocês. O que é um sysadmin de acordo com vocês? Assim, de acordo com a vivência de vocês, a experiência de vocês. O que é um sysadmin? O que é que ele faz? Bom, na minha opinião, sysadmin é uma explicação simples que eu fui cunhando com o passar do tempo, é que sysadmin é a pessoa que tem a senha do root e não destrói o servidor. Pronto? Eu tô esperando você Era só terminar. isso. Não, era só isso, mas assim, é mais como uma piada, mas no geral, assim, eu penso que o sysadmin é uma pessoa basicamente para cuidar hoje em dia o pessoal chama de continuidade do serviço, né? É uma pessoa que tem que cuidar tem que cuidar do data center, tem que cuidar das estruturas de nuvem, é sempre quem está. Até pouco tempo atrás era quem fazia a parte de acompanhamento de incidentes de segurança em servidores, a questão de análise de logs e tudo, mas eu acho que com o passar do tempo o sysadmin acabou se tornando os outros nomes, as outras siglas que a gente tem hoje, né, que é o pessoal ali do SRE, o pessoal próprio de segurança de sistemas de informação, mas dá para dizer que, na minha opinião, o sysadmin é aquela pessoa que consegue navegar em todas essas áreas com tranquilidade. Eu acho que a definição de quem tem a senha de root é uma boa definição. Mas o cargo, a função de sysadmin, ela era mais clara há 20 anos atrás. Hoje em dia é isso. Com a migração para o cloud, você teve uma evolução desse relacionamento de ser sysadmin para SRE, the System Reliability Engineer. Então você hoje em dia é um engenheiro de redes, não mais um sysadmin, porque sysadmin era mais inerente a uma ou duas ou cinco servidores grandes que você mantinha, um servidor de e-mail, servidor de web, e hoje em dia isso meio que se transformou em... Desculpa o barulho, gente, eu tô com as janelas abertas, tá quente pra caramba. Então isso mudou com o tempo, né? Então você, hoje em dia, é difícil você administrar uma máquina, você administra um parque de ou máquinas virtuais ou então de instâncias de cloud, né? E para ter uma ideia mais ou menos o que foi essa mudança, no passado, esse admin, ele tinha que saber Perl. A língua franca era Perl, tudo que você ia fazer era Perl. E hoje em dia a língua franca da pessoa que trabalha nessa área é YAML. Você tem que saber Helm chart e construir YAML, né? Então, eu acho que assim, esse sysadmin mais bem definido era mais do passado, hoje em dia é mais um conceito um pouco mais abstrato de saber mais coisas, né? Antes você tinha que saber Linux, Solaris, AIX,
Hoje em dia você tem que saber mexer em todos os clouds, né? Você tem que saber Azure, você tem que saber AWS, GCP, esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Mas assim, vocês não acham que antigamente também existia aqueles momentos que o sysadmin era o herói da área de TI? Na realidade, quem fazia as coisas funcionar, mesmo assim, tem até aqueles memes, né? O dev cria aqui, funciona na máquina dele e joga o pacote lá para operações e o problema do sysadmin. E no final das contas, a gente fazia as coisas funcionar. Assim, você não acha que tinha isso antes? Assim, que a evolução meio que só fez ratificar isso, né? Fez que a evolução dos cargos, dos papéis, a evolução dos novos papéis que entraram, que apareceram, SRE, engenheiro DevOps, etc. A parte de segurança também. Só fizeram ratificar uma coisa que meio que já existia antes. Assim, claro que, como o Hélio falou, não era no mesmo no mesmo patamar que é hoje em dia, né? Mas assim, você acha que isso existia também? Bom, eu acho que sempre, como eu posso falar? Eu acho que já existiu, eu concordo com os pontos que o Hélio colocou. Eu acho que assim, a gente podia chamar o sysadmin anteriormente de engenheiro de ambiente, né? Porque basicamente é o que você comentou. O desenvolvedor te entregava a aplicação que rodava no ambiente dele. Você não tinha noção do que ele configurou, por exemplo, como arquivo de configuração do PHP. Talvez ele nem usava um Apache ou era alguma coisa tipo um LAMP já pronto para ele, e a gente tinha que botar isso no ambiente de produção, e o ambiente de produção usava, por exemplo, um Apache Commodity Security, aí você tinha mais um monte de coisas que poderia afetar a aplicação subia e não funcionava, e você ficava lá fazendo, em parte, o meio termo junto com a equipe desenvolvedora, e ao mesmo tempo não se comprometendo tanto com o servidor a ponto de você abrir uma configuração, por exemplo, no PHP, que fosse criar uma falha de segurança ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu enxergo dessa forma também. Hoje, com essa questão de containerização, com a parte de DevOps que já está vindo há algum tempo, que tem levado para o desenvolvedor a questão do desenvolvedor criar o próprio ambiente usando um container, ou até um pouco antes, por exemplo, o Ansible, que você fazia, Ansible não, desculpa, um Vagrant, que você fazia isso com máquina virtual, e a partir do script do Vagrant do desenvolvedor, isso poderia facilitar o seu trabalho, né? A gente chega hoje no que a gente tem, que é basicamente manutenção, manter conectividade de cluster, né? E manter manutenção de, por exemplo, OpenStack, OpenShift e Kubernetes ali rodando para que as aplicações que o próprio desenvolvedor está entregando não ter nenhum tipo de problema. E eu gosto até de comentar que você acaba fazendo mais o trabalho que é o que o Coelho falou, mais o trabalho de engenheiro de redes, né? Você acaba cuidando mais dos problemas, por exemplo, de DNS e de rota ali para a aplicação do que especificamente se a aplicação tá rodando ou não. Eu acho que é bem isso. Vamos colocar em bons termos. A gente, nessa época do sysadmin, a gente era uns Barnabé de disquete na pochete. A gente era bem isso. Então, assim, não tinha a facilidade que existe hoje em dia. Você tinha que debugar seu servidor de e-mail, você tinha que fazer macros em M4 de send e-mail. Cara, você chorava sangue. Era difícil, e não tinha informação. Hoje você vai e você pergunta no celular, o Alexa, ou mesmo aquele assistente do Google, te dá uma resposta. Pode não ser a melhor, mas te dá. Naquela época a gente nem perguntou em lista, tinha resposta. Então você tinha que ir lá, ficar olhando o debug, rodar o software em modo de debug para poder ver se no log aparecia qual era o problema. Então, assim, era muito mais complicado fazer as coisas, exigia muito mais dedicação. Hoje em dia, quase tudo você procura, você acha no GitHub, alguém que fez e escreveu para você, ou você acha no Stack Overflow. Stack Overflow foi, pô, se existia naquela época Stack Overflow, não tinha nada. Então, assim, a gente se envolvia muito mais por causa dessa falta de conhecimento explícito que hoje em dia nós temos o excesso, né? É difícil você filtrar o que... Nossa, deve estar pensando uma coisa... Puta acidente, tá tentando falar, sereno. É difícil você filtrar o que está certo. Então você vê muita gente hoje em dia copiando e colando comandos errados. O cara leu
do blog do GeoLinux um comando para o Ubuntu 18.04. Aí o cara vai e aplica no 22.04 e instala. Travou? Acho que aí travou. Eu estou vendo bem aqui. Tá, volta. Voltou agora. Travou na época, na hora do Ubuntu, que leu no Ubuntu. Vamos lá. As pessoas, hoje você vê que elas acham um tutorial do Vivo Linux ou GeoLinux do Ubuntu 2018. E elas pegam o Ubuntu 22.04, instalam os pacotes, tudo errado, e depois, por que está dando desinstalação do glibc? Então, hoje a gente tem o problema de excesso de informação, né? E sem muita filtragem do que é realmente uma informação de qualidade do que é de baixa. Mas naquela época a gente não tinha nada, né? A gente tinha a resposta que a gente tinha eram as listas de discussão, né? Que era um famoso meio onde a gente se conhecia, né? E só, não tinha muito mais. Tinha um projeto que era o TLDP, The Linux Documentation Project, onde a gente tentava escrever uns how-tos para todo mundo seguir e chegar no mesmo ponto, né? Mas não tinha uma informação fácil ou software bons e simples como tinha hoje. Para a gente fazer o tuning de Apache, a gente ficava meses lá acertando, com o Apache crashava, aí tinha que fazer assim, assado, era mais artesanal, né? Eu também acho que hoje em dia a documentação dos projetos, né, também está muito mais rica, né? A própria documentação dos próprios projetos do que naquela época, né? Eu diria que não só a documentação, passou por uma certa padronização dos softwares, das opções do software rodar e os níveis de logs que eles geram, da forma que eles geram, e a gente parou de lequarizar as instalações para rediretizar as instalações. Quer dizer o quê? Era comum, se você fosse contratado para arrumar um servidor, você ir lá, era um monte de script do cara que instalou, cara, e era um inferno você entender o que aquele cara tinha feito e por que aquilo não estava funcionando. Era ao ponto de você falar, cara, é melhor reinstalar, porque eu não sei o que esse servidor desse cara está fazendo. Ainda mais quando o script era escrito em Perl. Ainda mais quando o script era escrito em Perl. Até hoje eu olho o meu script em Perl, eu não tenho a menor ideia do que aquilo está fazendo. Eu não sei nem por que eu fiz isso. Eu tenho uns assim também. Exatamente. Você olha Perl, você escreve uma vez, você nunca mais consegue dar manutenção naquilo. E era isso, essa era a regra. Então a gente passou quer queira, quer não queira, uma padronização da internet. Hoje em dia você tem basicamente 3 distribuições liderando o mundo, né? Você tem Debian Based e Red Hat Based. Você tem RPM, na maioria das coisas você vai instalar que é mais corporativo, que é ou Red Hat, ou Oracle, ou Linux, ou SUSE, eles são RPM. Então eles são onde vão os diretórios, a forma são bem parecidas. O SUSE é um pouquinho diferente, mas você acaba fazendo igual e funciona. E os Debian-based, que é o Ubuntu, Debian. Eu nunca vi servidor com Mint ou alguma coisa assim, mas pelas pessoas estarem usando bastante, eu diria que não é muito difícil. Então isso facilitou, né? Você, apesar de ter esse 1 milhão de distribuições, na verdade, quando você vai trabalhar, em produção, você vê poucas, né? São 5, digamos. Mesmo o Fedora, que é muito bom para desktop, você não vê ele muito em servidor. É possível, mas as pessoas optam por uma coisa mais, eu quero um SUSE rodando, eu quero um Red Hat, CentOS, é bem comum a gente achar, né? Agora estão passando para aquele Amanda Linux, não, Alma Linux. Alma Linux e o Rock Linux. Rock e o Alma. Eu vi mais Alma agora, as pessoas, mas não importa. O importante é o seguinte, padronizar os diretórios, eles estão padronizados, então é mais fácil você entrar naquele servidor, mesmo você nunca tendo colocado a mão e olhar aquilo e entender, falar assim, nunca usei o Alma, mas ele é baseado no Red Hat que eu já conheço. Então eu sei como funciona. Sim, sim. E tem outra coisa também que tem facilitado bastante, é o fato de que, fazendo um paralelo ao passado ali, né? Antigamente a gente não tinha condição de construir um servidor paralelo do lado, porque levava bastante tempo para você só botar o servidor no ar. Hoje você consegue fazer, destruir e construir ambiente com uma velocidade muito alta, né? Então você consegue ir lá, por exemplo, nessa situação, pegar alguma coisa no Stack Overflow ou pegar em algum outro site. Você pega, constrói um ambiente de teste, bota aquela configuração
alterada lá, testa, se deu erro, você descarta aquele ambiente, procura a próxima informação até que uma hora você acha, né? Então, muito dessa parte de automação que chegou na parte de infra também ajuda nesse processo, né? Então, junta essa parte de ambientes descartáveis com excesso de informações, então você tem um sysadmin bem diferente do de outrora. Beleza, aí então, tipo, a gente está falando muito da parte conceitual, a gente tem na nossa cabeça quais são os papéis do sysadmin, o que eles fazem, etc. Mas na prática, hoje em dia, o mercado procura pouco pelo cargo sysadmin. Eu não estou dizendo que não existe, eu acho que existem muitos sysadmin por aí. Tem muito DevOps que é sysadmin, SRE que é sysadmin na prática. Mas aí vai a minha outra pergunta. Sysadmin morreu, vai morrer, ou na verdade nunca vai morrer e sempre vai estar aí, só estão dando outro nome para ele? Eu acho que não morre, mas por conta da nomenclatura talvez, mas eu acho que o cargo ele acaba sendo dividido em outros cargos e você vai aumentando as especializações do cargo, mas eu não acho que o nome em si morre. Na parte de serviço público, que é a parte que eu trabalho, a maior parte do pessoal agora que está começando a absorver as questões de DevOps, vamos colocar assim. Porque o serviço público, ele sempre, na parte de TI principalmente, que é a parte mais rápida do serviço público, né, em termos de evolução, ela está sempre 10 anos atrás, sabe? Então, assim, o que no serviço público está falando agora são coisas que já existem há 10 anos, já estão bastante maduras, já, inclusive algumas questões até entrando em depreciação tecnológica já, mas isso é o que está sendo usado agora por conta dessa questão, de que o serviço público as coisas andam muito mais devagar. Então, assim, ainda existe no serviço público a posição de sysadmin, tanto que no meu setor, na parte de infra, apesar de eu não estar na infra hoje, eu estou na direção de sistemas, eu me considero da parte de infraestrutura. E todos nós lá na infraestrutura, nós nos consideramos sysadmins, sabe? Porque, assim, todos nós trabalhamos do container à entrega do software lá no balanceador. Então, assim, a gente não tem divisão de trabalho e consequentemente, falando já dos colegas do lado ali, que é onde eu estou hoje, o desenvolvedor ainda é o desenvolvedor que só desenvolve código e entrega no repositório pra gente, sabe? Então, assim, no serviço público eu posso dizer que a gente tá bem para trás e por conta disso o nome é bastante forte. É por isso, inclusive, que eu uso ele nas minhas redes sociais, porque ainda não deixei de ser, sabe? Eu acho que por mais que não existam cargos, a gente tem que lembrar que quem publica o cargo é o RH, que entende bolhufas de bolhufas. Então, o que a gente vê bastante é cargo de DevOps, que DevOps não é um cargo, né? DevOps é uma mentalidade. Então, o que você mais vê hoje em dia é DevOps. E está acontecendo agora um movimento de que empresas que estão gastando muito em cloud, elas estão voltando atrás e montando o seu próprio cloud, trazendo as máquinas para dentro da sua infraestrutura, colocando link. Teve um post importante, acho que foi da Teleservice Signals, que eles falaram de exatamente fazer esse movimento reverso pelo custo que eles estão pagando, mas você vê outras pessoas comentando a mesma coisa, que o cloud, hoje em dia, público, ele é muito barato, mas quando sua operação está muito grande, não vale a pena, é mais barato trazer para dentro. Então, uma vez você traz a operação do Kubernetes para dentro da sua empresa, ou Redshift, o que quer que seja, vai ser um cloud-based, você começa a ter mais essa necessidade da pessoa fazer o que um sysadmin fazia antigamente. Mas eu acho que você não vai ver esse nome, né? Vai ver DevOps ou SRE. Até engenheiro de plataforma, se for parar para pensar, que é o nome novo que estão lançando no mercado, né? E tem mais um engenheiro de dados, né? Porque todo mundo que está trabalhando com machine learning, que virou a grande febre, é muito dado. Então você precisa de alguém que cuida do backup disso, precisa armazenar o dado, olhar a fila de processamento se não travou. Então você começa a ter o outro engenheiro também cuidando só dessa parte dos dados processados no machine learning. Acaba sendo meio que um retorno à origem, né? Porque o engenheiro de dados ele não vai saber, e ele também não quer saber como é que configura o Vim para fazer o backup, né? Exatamente. Essa ambulância aqui tá forte. Não, eu acho que está com
o seu microfone deve estar que nem o meu, impedindo ruído, né? Porque eu estou com o ventilador ligado, vocês não devem estar escutando. E eu não estou escutando também essa tua ambulância que você falou. Então tá bom, eu porque também, não tá parando de passar. eu também não estou escutando aqui, não. Então pois tá bom. deve estar com isolamento de ruído. Só queria acrescentar que tem outros movimentos também para utilização de outras clouds mais em conta, né? Além das três grandes lá, além da Microsoft, do Google, da AWS, tem muito movimento, sim, mas às vezes a pessoa pergunta para a gente, né, quando a gente está fazendo consultoria, e a gente sempre indica algumas outras clouds que tem outras que também são bastante difundida no mercado, que tem um custo menor. Assim. Eu acho que o movimento é para diminuir o custo, para fugir das três principais, porque eles já estão meio... A gente que é DevOps já percebeu que eles estão exagerando, né? Estão se aproveitando do pessoal aí. Mas tem a da Oracle, tem da IBM, Tem várias alternativas. tem a OVH, Tem a OVH. aí. Inclusive no serviço público, eu falo por meio que experiência própria, a migração do serviço público brasileiro de nuvem está sendo a saída das nuvens da AWS e do Google e uma tendência para ir para as nuvens da Huawei, porque eles estão entrando bem fortes no mercado brasileiro, principalmente em serviços públicos, sabe? Em serviços de TI da área pública. Então, assim, eles estão bastante fortes, inclusive, com a gente. Pessoalmente, eu acho que o que facilita muito o trabalho da Linux Foundation através da cloud da CNCF facilita muito, né? Porque o que eles fazem lá com o Kubernetes e todo aquele projeto é justamente desvincular o nosso trabalho para não ficar lock-in em clouds, né? A gente não está preso numa cloud, a gente está preso ao Kubernetes, mas aí o Kubernetes eu consigo fazer rodar em qualquer lugar. Mas você tem, hoje em dia, você não migra os dados, né? Você está com os dados numa sim. S3. Não, sim, com Você certeza. migra. Não, eu tô citando exemplos de, tipo, imagina que vai começar agora, né? Geralmente, por exemplo, o governo está começando agora. E as próprias... desculpa. Não. E até as próprias plataformas de nuvem, elas tendem a colocar esses lock-ins escondidos de forma justamente fazer com que você se mantenha. Eu posso usar o clássico da AWS, que os serviços, eles são, assim, comparados com o data center, eles são relativamente baratos, só que ninguém olha, por exemplo, o custo do tráfego de saída de uma rede da AWS. Então, ok, você quer tirar suas coisas daqui? Pode tirar, mas o custo vai lá no infinito enquanto você está fazendo toda a transferência. Tanto que isso é uma coisa que a gente está enxergando, porque, voltando na questão do serviço público, né, a gente trabalha com licitação, né? Então, uma hora ganha uma hora ganha outra. Então, nesse processo de sair uma e entrar outra, a gente acaba tendo que fazer o que eu faço uma piada no trabalho ali, que é o nosso ISO de dados a cada 5 anos, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa a gente acaba vendo mais. E, por exemplo, voltando no que eu estava falando, você vê, por exemplo, que é proibitivo você montar um cluster da vida para você suprir a necessidade com S3 entrega hoje pronto para você, né? Então, assim, eles acabam botando alguns lock-ins de forma mais oculta, além dos lock-ins clássicos, como, por exemplo, a parte de Big Data, que basicamente cada uma tem a sua e você não consegue rodar nas outras, né? Mas, assim, existem também aquela forma deles de te manter ali, mesmo que seja, como eu comentei no começo ali, por tráfego de saída, sabe? Eu concordo. Eu concordo. É bem isso. É bem isso mesmo. Eu fiz até esses dias uma piada com o nosso diretor de TI. Eu falei assim: nossa, que legal! A nuvem lá, a nuvem X lá manda um caminhão para pegar os dados do seu data center e botar na nuvem dele. Será que eu consigo fazer o reverso também? Outra pergunta que eu tenho para vocês é como vocês enxergam a relação do sysadmin com os outros papéis que estão ao redor, principalmente com os devs? Assim, tanto antes quanto agora. Assim, como vocês enxergam? É uma relação boa ou é ruim? Ou isso varia de acordo com o lugar que está, a cultura do lugar que esteja? Eu não sei, eu mando eles abrir chamado para mim. Não, é brincadeira. O sysadmin clássico com o desenvolvedor clássico é sempre aquela luta de gigantes, né? Que é onde
onde nesse processo de sempre haver não é uma falha de comunicação, mas os dois falam a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? E nisso foi surgindo ali DevOps e surgindo as outras metodologias para diminuir essa diferença que existe na forma de entender a tecnologia ali, né? Mas eu acho que hoje em dia tá bem melhor, né? Hoje em dia os desenvolvedores estão gerando imagem em Docker, então já tá valendo. Eu ia comentar a mesma coisa. Eu acho que, por um lado, facilitou porque você tem um container, que é exatamente da forma que ele foi testado e rodado, ele está indo para produção, o que não era verdade no passado, né? Mas, ao mesmo tempo, quando dá uma falha, todo mundo sempre chora. Eu, como desenvolvedor, às vezes olho e falo, cara, eu não tenho a menor ideia porque deu esse erro. E é difícil você debugar, os ambientes são bem mais complexos do que eram no passado, né? Então, a gente já pegou bugs que até hoje a gente não conseguiu explicar e subiu a versão, parou de aparecer. Eu não sei se o problema era DNS, eu não sei se o problema era interface de rede interna da máquina que eles estavam usando, mas da visão que você tem como desenvolvedor e mesmo de mim, você não consegue enxergar o problema. Assim, eu só vejo que está falhando, mas os logs não aparecem nada e eu não consigo ter nenhuma informação no etcd falando que foi o erro. Então, hoje em dia a gente é quase igual machine learning, a gente não sabe por quê, mas só sabe que foi assim. E outra coisa que eu ia perguntar para vocês, assim, qual a evolução da cultura nas organizações e dos cargos? Muita mentalidade, muitos processos que eram utilizados só em dev começaram a ser utilizados com o pessoal de operações e vice-versa. Muitas preocupações do pessoal de operações começaram a passar para o pessoal de dev. E eu queria perguntar para você, quem sai ganhando com isso? Quem saiu ganhando na prática? Assim, ou ninguém saiu ganhando, isso só me trouxe mais dor de cabeça. Eu acho que o ambiente como um todo saiu ganhando, né? Você acaba pegando um pouco da vivência do outro lado. Por exemplo, eu vou usar o caso de CI, por exemplo, que faz a geração lá automatizada das coisas para o pessoal de desenvolvimento. O pessoal de desenvolvimento não tinha noção, por exemplo, isso é bem recente, né? Mas o desenvolvedor às vezes não tinha noção de como é que era a construção de um container, que na verdade a construção do container nada mais é do que o nosso serviço lá de infra automatizado em um script ali, né? Então, assim, eles acabam tendo uma visão do nosso lado e da mesma forma a gente acaba tendo uma visão do lado deles por conta dessa questão que a gente fica mais próximo, porque a gente, como parte de infra, acaba tendo que lidar ali com YAML, como o Hélio falou. Às vezes você alterar algum funcionamento, por exemplo, dentro de um cluster, você vai lá e simplesmente faz uma alteração naquele YAML, e é quase uma programação, né, que você vai fazer. Você muda, por exemplo, uma classe, por exemplo, no Kubernetes, e ele deixa de ser um tipo, por exemplo, deployment, passa a ser um tipo de replicação, que eu esqueci o nome agora, tá me falhando Daemon o nome. set. Isso, um daemon set, por exemplo. Você acaba também indo pro lado deles. Eu acho que assim, todo mundo sai ganhando, porque você passa a ter uma visão em perspectiva maior da equipe do lado, sabe? E com o tempo isso tende a ser, não ser mais a equipe do lado, ser a nossa equipe como um todo, né? Eu acho que é exatamente isso, e tem o seguinte, o sysadmin, ele nunca foi um cara de ficar só dando restart em daemon. Ele, como eu falei, era um cara que programava bastante em Perl. Não só em Perl, outras pessoas programavam em C, PHP, outras linguagens. Mas ele nunca foi uma pessoa que não sabia programar. Isso nunca teve dentro do perfil da cultura de sysadmin, não saber programar ou ficar longe da programação. Era justamente o contrário. Ele programava mais do que os programadores. Tinha controle de versão, que às vezes os programadores nem usavam. E desde que a gente era sysadmin, a gente fazia controle de versão de configuração do ETC com RCS. Então, assim, o Git, a gente usava mais para administração de sistema do que programação. Os programadores foram adotar bem depois o Git do que os sysadmins. Então, eu acho assim, nunca houve disso eu não vou botar a mão. Pelo contrário, assim, manda que a gente aqui faz parte do nosso dia a dia, isso não vai mudar muita coisa. E assim, antigamente, você rodava uma versão nova, para você fazer fallback, normalmente às vezes era backup. E hoje em dia, você adotando essa lógica de
não se apegar à versão e ter muitas versões, você só faz o fallback, você consegue ter um cluster rodando, você consegue fazer o upgrade de uma porcentagem desse cluster, e você consegue verificar se está rodando bem e fazer o upgrade total ou não. Coisa que no passado, para fazer isso, você chorava sangue, não era muito fácil, você precisava ter um monte de script, a parte de observability era basicamente log ou MRTG, para você olhar se o tráfego estava ok, não ok. Hoje é muito mais fácil, você tem formas que já te avisam e você consegue visualizar. Tá ruim. Para fazer o fallback, 10 minutos tá de pé tudo de novo, no máximo. Às vezes nem isso. Então, eu acho que a forma hoje ela é muito mais, mas ela é muito mais fácil, né? Ela trouxe uma facilidade de gestão dos sistemas muito melhor. Eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica aqui. O e-mail morreu? O serviço de e-mail morreu? Não, ele só saiu da casa. Eu vou dizer que não só não morreu, mas ele virou uma coisa que você só usa para coisas mais oficiais, né? Não, sim, veja bem, eu estou falando mais no sentido do pessoal que suporta, né? Pessoal que sustenta, do sysadmin. O serviço de e-mail eu sei que funciona, mas para o sysadmin morreu, tipo, porque antes eu lembro que isso era um requisito muito grande para ter no currículo. Eu me orgulhava, assim, olha, eu tomei conta de servidor de e-mail. Hoje em dia, se eu mostrar meu currículo e dizer, olha, eu tomo conta de servidor de e-mail, os caras vão rir de mim. Assim, para quê? Posso ser sincero? Aí é isso que eu quero saber, tipo, eu quero saber o ponto de vista de vocês sobre isso, é isso que eu falei agora. Não, o serviço de e-mail eu sei que ele existe, eu uso bastante, por sinal, mas eu tô falando mais pro lado do sysadmin sustentar, eu tenho que sustentar, sei lá, eu tenho que tomar conta de um Zimbra, o servidor de e-mail, uma estrutura toda, é esse sentido que eu tô perguntando, a minha pergunta. Olha, eu vou ser bem sincero, esses dias eu tive que botar a mão num servidor do Vicot para ver a questão que é o servidor que gera mensagem automatizada para os nossos sistemas, né? Que ele não é vinculado com o nosso e-mail principal, que o nosso e-mail principal para os usuários é Workspace, né? Aí eu tive que botar a mão nesse e-mail porque a gente estava tentando identificar porque com a aplicação estava mandando e-mail para todos os servidores a cada, 2 minutos, sabe? Aí eu tive que ir lá no servidor e eu não sabia mexer nada nele mais. Eu olhei para ele assim, eu juro, eu deixei numa tela aberta o terminal o shell do servidor, né? E na outra eu tava no Stack Overflow e tentando identificar o que estava acontecendo. Onde eu tenho rodando é mais ou menos assim. Quando dá pau em alguma coisa, eu olho, porque, assim, é um negócio que a gente faz pouca configuração hoje em dia, porque a gente não usa para nada. Porque, assim, antigamente ele era o coração da operação, porque todos os logs vinham por e-mail. Então você tinha que ter um servidor bem configurado. Hoje você manda para centralização de log, você olha no Logstash, alguma coisa assim. Então meio que perdeu essa funcionalidade, tanto que antes era quando você instalava Linux no desktop ou FreeBSD, era importante configurar seu local mail usando Xim ou SendMail, que era no FreeBSD. Hoje em dia ninguém nem instala isso mais, né? Você nem liga mais para ter um servidor local de e-mail. Então, assim, ele caiu em desuso, eu diria, pelo mesmo motivo que a voz caiu na telefonia. Vieram outras ferramentas que transformaram essa tecnologia em não obsoleta, mas caiu fora de uso. Hoje em dia a gente usa chat para comunicação, usa os visualizadores de log, e não mais, a gente não precisa tanto do e-mail como era no passado, né? Que era a nossa forma de comunicação. Então, assim, o que a gente recebe hoje em dia por e-mail é mais alguma coisa oficial. Você comprou um serviço, ele manda um e-mail para você saber que foi feito o registro, mas você não usa mais para comunicação do dia a dia como era usado. Então, tá lá, mas perdeu importância, né? Você me lembrou uma coisa bem engraçada que aconteceu esses dias também, que tem um servidor nosso que é aqueles servidores que a gente mexe uma vez, não mexe nunca mais, sabe? Tava lá rodando o servidor do cafezinho, sabe? Aquele que quando ele para de funcionar, todo mundo sabe. E esse dia ele parou de funcionar. A gente foi ver o que estava acontecendo, o disco estava cheio. O que eu fui olhar? Na pasta do root, o dead.letter estava cheio. O negócio não estava enviando os e-mails do Chrome que ele devia estar enviando e a gente não fazia, né? Eu já não olhava aquele log, não sei quanto tempo mais. E chego lá, a pasta, o barra estava cheio, 100%, e o arquivo lá ocupando, 92% do espaço. Bem comum. Beleza, e eu queria saber a opinião de vocês. Se o uptime ainda é importante ou não?
baseado no que vocês me falaram aí desde o início da nossa conversa, parece que hoje em dia não é mais uma coisa tão importante assim, mas assim, ainda é importante ou foi importante, e por que foi importante? Assim, o uptime. Olha, importante sempre é, né? Dependendo do serviço que para, ele pode parar 10 segundos e já vai ter. Seu telefone já começa a tocar. Eu falo, por exemplo, de nosso sistema de protocolo, a gente tem que avisar o pessoal com 6 meses de antecedência, a gente cria janela de parada, a gente só faz as paradas em final de semana e feriado, e ainda assim, no sábado de manhã, quando a gente para o servidor, os e-mail e WhatsApp começa a pipocar de que o serviço não está funcionando. Não dá nem 5 minutos. Eu diria que o uptime ele foi substituído pelo serviceability, né? Que é importante, na verdade, não é só a máquina estar de pé, mas o serviço está rodando. E hoje em dia você não tem uma máquina, né? Você tem um cluster com... Você nem sabe onde está rodando o seu pod, né? Tem que dar uma olhada lá onde foi que ele foi parar, porque você não tem ideia. Ele dá um pau de HD, ele não está escrevendo. Aí você fala, pô, qual IP que isso daí foi parar? Então, assim, aquele uptime que a gente tinha no passado, ele era importante porque aquela máquina era a máquina do e-mail, era a máquina do web, era a máquina. E vocês mais novos aí, nasceram mais jovem no Linux, já tem o systemd, mas a gente naquela época não tinha o systemd. E a gente dependia dos init script e às vezes o Apache morria. O postmail, o sendmail morria. Então você tinha que ter o Nagios, alguma coisa monitorando se o e-mail, se estava rodando. Hoje você com o systemd, você larga lá e o negócio restarta, você nem vê, né? Mas, então por isso que era importante o uptime nessa época, para você saber se o teu servidor estava com problema. Mas a gente tinha a quantidade diversidade de ataques era numa escala menor. Hoje a escala é muito grande. E é importante você poder rebootar a sua máquina para update de kernel com mais frequência do que naquela época. Então, assim, a gente continua brincando que se o uptime é baixo, a sua máquina é ruim, que esse era o sinônimo, né? Você fica rebutando é porque você usa o Windows, que todo dia tem que rebutar. A gente rebuta uma vez a cada 6 meses. Eu continuo, todas as máquinas que eu tenho, eu rebuto muito pouco. Mas é um desktop. Servidor, por isso que é bom você não ter a máquina que é o host servindo algum serviço. É bom ter um container rodando para você ou uma VM, porque o custo de você restartar é muito baixo. Você pode ter a máquina que é o host com kernel de 5 anos atrás, contanto que você tenha nada rodando além daquele serviço, você tenha só o OEM, só o SSH, né? Mas os serviços dentro dele é parte assim como você troca de cueca todo dia, escova os dentes, rebootar containers faz parte do saneamento da administração do sistema, né? Eu gosto até de usar uma frasezinha que eu não sei onde eu vi, mas provavelmente eu vi essa frase no LinkedIn, mas que o servidor deixou de ser pet e passou a ser gado, né? Então você não tem que levar seu servidor no veterinário, você não tem que levar ele para passear e tudo. Não, deu BO, você bota outro lugar. Sim. Lembrar o que eu ia perguntar. Tá, sim. Vamos de novo falar dos devs, né? Eu gosto de citar a questão dos devs porque eu não lembro de que no passado a relação era tão boa assim como a gente está falando aí, entre devs e sysadmin. Então, tem aquela frase, né, que you build it, you run it. É tipo, o dev faz o build, se ele constrói aquela aplicação dele, ele que tome conta. E aí no começo a gente começou falando do cargo, que o sysadmin é o que tem a senha do root, né? Então, dá para confiar nos devs, assim, que vocês acham que essa é uma filosofia válida, né? Ainda hoje, you build it, you run it, ou vocês acham que se a gente, uma organização utiliza essa mentalidade, a gente vai estar aumentando a carga cognitiva do dev, que já é carregada, dependendo da tecnologia, até muito carregada? Olha, responde primeiro, porque eu ainda estou pensando na minha resposta, viu? eu diria que não. Justamente o container, ele te isola do problema do dev. Se o container fica restartando, o problema é do dev. Então, aquilo que eu falei, é mais fácil você trocar para uma versão, ficou bem mais fácil. Eu, no passado, por exemplo, administrei, quando era operação,
é um servidor de Bialogic, que é aquele Java Web Server que você carrega. O cara carregando o OR errado lá, ele quebrava o BIA inteiro, né? Que derrubava todo o serviço. Hoje em dia você isola ele. Então, a filosofia hoje em dia é Zero Trust, né? Você não confia em ninguém, não tem que confiar. Então você não dá CPU a mais pro use case do developer, você não dá, mas você dá o que o sistema está dando. Começa o comportamento errado, você faz fallback e reporta. Fala, ó, não funcionou. Log está aqui, se vira. E no passado era assim também, só que era mais difícil você isolar o caso, né? Porque afetava o serviço como um todo, de uma vez só. Então hoje é muito mais fácil você. O efeito colateral disso, o controle de danos é mais fácil. Você rapidamente isola, você rapidamente faz fallback. Isso não evita, por exemplo, serviços grandes como Facebook, WhatsApp, Telegram, às vezes ficam fora do ar por 3, 4 horas. O que acontece? Mas isso, se fosse o mesmo outage no passado, como aconteceu, quem lembra no UOL, o UOL ficou 2 dias sem e-mail, deu um problema lá no storage deles e ficou 2 dias fora do ar. Então, assim, os outages eram muito piores. O que eu posso falar, assim, a gente ainda tem uma cultura um pouco mais de você buildou, você roda, mas hoje em dia tá menos. Hoje em dia a gente fala o seguinte: se você precisa sendo root, você que vai cuidar desse servidor. Mas a gente está em um processo de mudança, isso está tendendo a cada vez mais ir para container. Então, assim, eu acho que com à medida em que você vai tendo as aplicações desculpa, à medida que você vai tendo os serviços mais descartáveis no nível operacional ali, você realmente dirime esses casos, sabe? É bem o que o Hélio comentou, né? Você não vai dar mais memória para um serviço só porque de repente ele precisa pedir mais memória para aquilo. Você volta o serviço de versão, ou você ou você dá um migrate back no banco, de alguma situação específica lá, né? Relacionada àquele container. Ainda mais porque, assim, é a única forma da gente lidar, por exemplo, com aquele enxame de serviço que um serviço grande precisa, né? A gente tem, por exemplo, aqui serviços um serviço específico que, se eu não me engano, são quase 12 máquinas para rodar, sabe? Então, assim, isso conta bastante também. E só para ter uma ideia de escala, eu fui numa palestra uma vez na Red Hat Forum, que a Kia mostrou o use case deles. Eles tinham 5.000 virtual machines rodando com 15 sysadmins. O Hugo, ele ia participar desse nosso vídeo aqui, mas que ele também é sysadmin e ele tá tendo justamente um incidente agora e não pôde vir. E aí eu queria perguntar para vocês de alguma história, se vocês têm alguma história inusitada para contar da carreira de vocês, quando vocês trabalhavam como sysadmin, e que possa contar, assim, deixar um pouco aberto para vocês contarem. Tem algum caos? O único caso de sysadmin que eu tinha para contar é uma vez que a gente subiu uma configuração de mod security no Apache para resolver uma falha de segurança num software rodando JBoss, né? Que é o JBoss antigo, a gente não conseguia atualizar o JBoss porque a gente não tinha mais o código do software, porque o software era cedido de uma outra universidade. E para resolver o problema, a gente fechou um caminho no mod security lá, de repente o pessoal reclamando. Eu falei, tá, gente, a gente tá fechando uma falha, porque saiu o CVE XYZ lá que fala justamente sobre aquela falha. Aí, mas isso aí tá evitando que o usuário vê um balãozinho de alerta que tá aparecendo lá. Ele foi analisar o balãozinho de alerta tava usando justamente a forma do exploit para funcionar na página. Aí a gente falou assim, vocês querem o balãozinho ou vocês não querem o balãozinho? Não, a gente precisa do balãozinho. Então tá, a gente fechou o software atrás fechou o software dentro de uma região, né, tipo, ok, o software só vai rodar dentro da instituição. Aí vocês podem ficar com o balãozinho, mas de casa vocês não vão acertar o balãozinho, não. Balãozinho. Eu passei na minha mente aqui 1 milhão de casos, assim, qual que eu posso contar? Porque casos tem vários, né? Assim, qual que eu posso contar? Eu vou contar um que foi no meu próprio servidor, onde eu tenho meu domínio. A gente hosteia vários domínios lá, não só o meu. E a gente tomou um DDoS. E o que aconteceu é o seguinte, a gente tem uma lista de e-mail lá até hoje, né? Eu mandei um e-mail e o e-mail eu vi que não chegou.
Aí eu fui entrar na máquina, a máquina tava rebutando, ela subia e caía, subia e caía, subia e caía. Aí a gente entrou no console da máquina, né? Aí eu botei a máquina roda Debian já faz muitos anos, faz acho que uns 15 anos que roda Debian. E a máquina subia, passava uns minutos, ela caía. Aí quando você tem um ataque de DDoS, não dá para você identificar muita coisa, né? Você abre o TCP/dump, um monte de conexão, e você, putz, cara, não consigo nem ver o que tá rodando aqui. E a gente derrubou o Apache, levantou sem o Apache, aí a máquina subiu. Eu falei, bom, o ataque está sendo na página web, né? Mas qual página web está sendo atacada, né? E aí eu abri o TCP/dump e removi as conexões da porta 80, né? Porta 8443, e continuei olhando para o tráfego em geral, porque era muito tráfego, e para ver se eu conseguia ver um padrão. E eu peguei, como essa máquina roda tudo, ela tem o DNS. Como você vê bastante conexão para o DNS vindo. E aí eu filtrei só pelo DNS e comecei a olhar qual que era o serviço que estava sendo atacado, que era o que estava sendo buscado. E eu não lembro bem qual dos domínios estava sendo atacado, mas não era o meu domínio, não era o Loureiro RGBR, era um outro. Aí a gente entrou, como o DNS era lá, entrou no DNS e botou que o www, aquele domínio, para 127.001, vai para loopback. Aí a gente mandou esse update, aí ficou monitorando o tráfego sem levantar uma Apache, viu o tráfego diminuindo, né? Aí nós levantamos a Apache de novo para levantar para todos os serviços. E claro, assim, o DNS ele não é imediato, ele vai até 2 horas, a gente foi vendo o tráfego cada vez mais baixando. E aí a gente começou a investigar por que o Linux travava, né? Qual que era o motivo do Linux travava? E porque não é muito óbvio isso, né? Então, depois de muito pesquisar, olhar, descobriu que a gente tinha configurado o firewall na máquina como stateful set. Stateful, ele recebe o TCP handshake. Enquanto o TCP handshake não está completo, ele fica mantendo na memória. E depois que ele estabelece a conexão, ele continua na memória. Então, a nossa configuração para o ser stateful, ela estava colocando mais memória do que tinha pelo tráfego ser muito alto. Então, eu usei essa máquina tem Munin, né, que a gente usa para monitorar em geral da máquina, né? Foi ali que eu peguei que era o problema stateful, aí eu tive que reconfigurar o firewall para stateless, para não segurar informação porque essa máquina a gente não usa para nada, é só para receber e-mail e tal, mas você não precisa fazer um stateful para e-mail. Passou pela porta, boa. A mesma coisa para web, passou pela porta, conectou, não fica guardando. E isso, atualmente, a gente continua recebendo ataques, né? Por favor, gente, se você está assistindo isso, não me ataque, tá? Não precisa provar se está funcionando ou não. Mas esse foi um caso bacana, e a gente mudou com o syscontrol vários parâmetros de TCP. O timeout padrão do TCP é 5 minutos, né? Então ele fica esperando a conexão 5 minutos. A gente mudou para 2, 3 segundos, e desde então, já fazer uns 10 anos foi esse ataque, ou talvez mais. A máquina está lá rodando firme e forte. Espero que continue assim, pessoal, por favor, não me ataque. Mas esse foi um dos casos, assim, de, pô, o que pode ser que está acontecendo aqui? É um DDoS? Mas por que e quem? Eu nunca descobri o porquê, qual foi o motivo. Se alguém ficou bravo com alguma pessoa lá que estava dentro do domínio tal, mandou ataque. Nunca ficou claro qual era o motivo, mas a gente conseguiu mitigar, tomamos vários ataques depois e continuamos tomando ataque. Mas, assim, a máquina continua de pé, eu olho uma vez por ano e eu vejo que a gente tomou um ataque em tal mês. Assim, teve ataque aqui, que bom. Eu percebi. Nossa, você falou isso, você me lembrou uma situação bem específica quando você falou do timeout do Connect ali, né? Esse mesmo serviço do balãozinho, eu tô falando balãozinho, mas é pop-up, né? O tempo de resposta que o HProxy tem que esperar o JBoss tá setado para 24 horas. Porque o JBoss ele simplesmente ele não pinga de volta enquanto ele está fazendo um processamento de uns relatórios específicos lá de almoxarifado, né? E os relatórios são enormes, com 20 páginas, 50 páginas, tudo PDF. E o sistema não é eficiente. E a gente ia subindo e dava um timeout num campus específico. Ia subindo no timeout no campo específico, onde a gente falou, quer saber? Vou botar 24 horas. Botei lá, fiz as contas em segundo e botei. Até agora não geraram um relatório que levou 24 horas para gerar ainda. Então... Bem assim. Não sei porquê, mas só sei que foi assim. Exatamente. Tá, vamos lá para a antepenúltima pergunta. Para quem vocês recomendariam, para quem está começando, a pessoa tentar conhecer o que é que um sysadmin faz,
E se você, se sim, qual caminho que vocês recomendariam? Faça uma faculdade? Quais eventos que essa pessoa poderia frequentar, ou qual comunidade que ela tem que participar? Qual seria o caminho da pedra, os caminhos das pedras para quem está começando e de repente viu esse vídeo e ficou com vontade de se tornar sysadmin? Eu acho que todos os caminhos levam ao sysadmin, sabe? Não... eu, por exemplo, eu vim do desenvolvimento Java lá nos meus 99, 2000, na época da faculdade ainda, e eu percebia que eu era melhor configurando os servidores que rodavam o código que eu estava desenvolvendo do que desenvolvendo o código especificamente, sabe? Aí um dia bateu o clique de que, nossa, eu acho que eu devia fazer isso e não trabalhar com desenvolvimento em si, sabe? Desenvolvimento de aplicativos, que eu quero dizer. Mas eu acho que assim, eu sempre recomendo para o pessoal ter uma noção de Linux ali e de ferramentas do Linux, sabe? Inclusive, alguns alunos aqui na universidade que eu trabalho, apesar de hoje eu não ter estágio, eu já fui instrutor de estágio no passado, mas os que trabalham hoje e estão entrando nessa área, eu sempre recomendo para eles ter uma noção primeira de Linux e de Windows Server, sabe, em alguns casos, mas não só isso. Eu recomendo bastante, assim, ler material relacionado à nuvem, material relacionado a métodos ágeis até, né, porque isso acaba não diretamente influenciando o sysadmin em si, mas pelo menos cria eu não gosto dessa palavra, mas ela cria um mindset na pessoa de entregas rápidas, sabe? Mas assim, eu geralmente recomendo isso, sabe? A pessoa ela começar por ali, porque no meu entendimento, você começar com o Linux e começar a aprender a trabalhar com ferramenta de terminal e tudo, já te dá um caminho inicial, que a partir dali você consegue ir para os conceitos mais abstratos que estão relacionados à observabilidade, automação e por assim dizer que muitas vezes no ambiente Windows e Mac, nem sempre isso vai ser fácil nem intuitivo, né? Na verdade, às vezes você luta contra o sistema operacional para fazer algumas coisas de forma fácil, né? É o melhor exemplo do Windows Server, você não conseguir achar fácil um log que no Linux você basicamente usa um less com o caminho do log ali, você já está com ele na sua mão, né? Eu diria que é bem isso daí. Eu recomendaria para quem quer começar instalar Linux na máquina, não uma máquina virtual, instalar mesmo, para você, identificando suas dificuldades, você começar a aprender, senão você não vai aprender nunca rodando uma máquina virtual. E um bom guia para você ir lendo é o guia Foca Linux, que é gratuito e cobre bastante coisa da parte de terminal, de sysadmin, como levantar servidor web, partição. Então, é um bom guia para você ir seguindo. Você chegou no ponto que você está dominando, tenta instalar aí sim dentro de uma máquina virtual outros Linux para você testar, SUSE, ou Red Hat, ou Fedora, ou vice-versa. Você está rodando Fedora, instala Ubuntu, depois mexer um pouco com containers para começar a aprender como funciona containers, depois instalar outro sistema operacional como o FreeBSD numa máquina virtual e ler o guia do FreeBSD. Ele é muito bom, ele está boa parte traduzido, mas ele exige que você saiba mais Unix do que no Linux. O Linux é bem mais fácil. Se você chegou no ponto que o Linux já não é mais um desafio, você está lidando com ele muito fácil, então eu recomendo você tentar usar o FreeBSD por um tempo para aperfeiçoar seu conhecimento. E se chegar no ponto que as coisas já estão fáceis, passa a usar o Arch Linux, que é quase o mesmo conceito do FreeBSD. O FreeBSD ainda tem versão, o Arch Linux não tem, né? Ele é um rolling release eterno, né? E seguindo, cada vez que você for fazer isso daí, você vai sempre aprender, vai levantar seu próprio servidor web, vai conseguir levantar uma máquina virtual com o servidor web exportando a porta. Isso é sempre um bom aprendizado. E você começa a entrar nesse mundo de DevOps.
Para entrar na parte específica de Kubernetes, eu diria que se você está começando, relaxa, porque isso é muito lá para frente. Quando você estiver dominando o Linux, aí para você vai ser mais fácil entender o que é Kubernetes e como rodar e rodar essas comandos, porque você já sabe terminal, já sabe gerar seu container localmente com Docker, ou Podman, ou Poda, ou Buildah. Então, relaxa. Começa pelo comecinho, vai pela base e o resto vai vir naturalmente. Você me lembrou uma coisa que aconteceu com um estagiário uma vez. É bem parecido, inclusive, com o que você falou, que ele ficou ele passou a ter bastante conhecimento, o Linux ficou bem fácil para ele usar, a FreeBSD ficou bem fácil, e eu lembro de uma vez ele me perguntou, você tem alguma coisa realmente desafiadora para fazer? Eu falei assim, tem. Entra nesse site aqui, linuxfromscratch.com, e tenta fazer o módulo 1 e o módulo 2 dele lá. E no final das contas, depois eu fiquei sabendo, esse aluno já lá para a iniciação científica dele, que para a iniciação científica dele, ele criou uma instalação, como é que é o nome daquela instalação pequenininha que você faz? Embarcada. Ele fez uma instalação embarcada usando o que ele aprendeu. Exatamente. Ele usou com o conhecimento que ele teve ali com a questão de gerenciamento de dependências e gerenciamento de pacote. Eu sei porque ele depois veio falar comigo, né? Que aquilo lá foi muito bom para ele entender que ele não sabia nada. E no final aquilo ajudou muito ele no trabalho dele lá na iniciação científica depois. Bem, vamos à penúltima pergunta. Na verdade, eu queria que vocês dessem uma sugestão. Vocês deram bastante sugestões aí de documentação, etc. Mas agora eu quero de bibliografia. Sugestões de bibliografia para quem quer se tornar ou quem quer trabalhar como sysadmin. Não pegue o livro do Tannenbaum de primeira leva, tá? Você vai se assustar e você vai para alguma outra área, porque o livro, apesar dele ser muito bom, basicamente, a maior parte dos professores recomendar esse livro, ele não é um livro para as pessoas fracas de coração. Eu já recomendei, né? Falei Guia Foca Linux. Sim. Ele é um dos... Beleza, tudo bem. Então, vamos lá. Então, agora a última pergunta. Também eu quero uma sugestão de vocês, uma sugestão de leitura, pode ser qualquer livro. Se quiser falar outro técnico, não tem problema. E também uma sugestão de canal. Um canal que tem aqui no YouTube, que vocês acham legal, ou que seja da nossa área, que não seja, tanto faz. Eu, pessoalmente, não sou muito uma pessoa que vê conteúdo em YouTube, mas, assim, eu sempre falo pro pessoal, mesmo que você não esteja usando o Arch Linux, vai na wiki deles, porque a wiki deles é muito detalhada, ela explica as questões, os problemas, por mais que você esteja usando uma distribuição que não tem nada a ver com Arch Linux, o Ubuntu, por exemplo, né? Mas a forma como a wiki deles descrevem a instalação e configuração do serviço, como é que o serviço está se interagindo com o systemd ou com outras partes do sistema, é extremamente útil. Por mais que você não vá usar o Arch Linux, né? Mas a wiki deles é o que eu sempre recomendo para o pessoal. E eu também tentar criar uma cultura de procurar as respostas no Stack Overflow, porque eu já percebi, você tem uma pergunta, sempre alguém fez uma pergunta lá e tem uma resposta de 25 páginas descrevendo a resposta daquilo que você está querendo. Bom, eu estou olhando minhas colinhas aqui enquanto isso. Eu acho que isso é uma característica de quem tem a barba já branca ou ficando branca. A gente não assiste muita coisa no YouTube, porque a gente era uma geração mais velha em que lia as coisas. Então, eu não tenho muito hábito de buscar informação no YouTube sobre coisa técnica. A gente busca normalmente escrito. Então, minha recomendação é sobre grupos que você pode participar para discutir coisas técnicas. Um é no Telegram, chamado Shell Script Brasil, ele chama Shell BR, tudo junto, o grupo lá, onde a gente discute sobre programação de Shell, como fazer algumas coisas, sede, é um grupo para perguntas de Shell, que se você começar é onde vai ser o seu arroz com feijão todo dia no mundo de Unix, não só em Linux, vai ser Shell. Se você quiser mexer com FreeBSD, tem o grupo da FUG, o nome do grupo no Telegram é FUG_BR,
que é um grupo onde a gente ajuda o pessoal que está mexendo com BSD, instalação de... Não só, a gente às vezes acaba comentando de NetBSD, OpenBSD também, às vezes até algumas coisas de macOS, que é baseado no kernel do FreeBSD, e boa parte das ferramentas que você vai ter no macOS são do FreeBSD, o que também algumas partes são ruins por causa disso, são ferramentas velhas por uma série de questões. O terceiro grupo que você quer discutir, esse é um grupo mais genérico, é o Linux_Brasil no Telegram também. Esse é um grupo que a gente dá não só suporte para Linux, mas para qualquer coisa geral. Você pode postar o que você quiser. Eu estava no Sweden Rock lá, eu postei os vídeos do show do Gojira lá para o pessoal, tá lá. Então, assim, é um grupo que a gente discute tudo de tudo, não tem restrição. Do Ubuntu, tem o grupo que é o UBL Oficial. Esse é o grupo de Ubuntu. A gente lá ajuda o pessoal com dúvidas de Ubuntu, esse tipo de coisa. E, por último, vou falar do grupo do KDE, que é KDE Brasil, onde a gente ajuda o pessoal com perguntas sobre o KDE especificamente, dependendo da distribuição. Então, se você quer entrar nesse mundo de Linux e aprender, esses são os grupos bacanas de participar. Não só, tem outros grupos também, não só limitados ao Telegram. Eu tenho outros grupos no Matrix, mas eu vou deixar isso para uma fase 2.0. Isso é para quem perguntar lá dentro do Linux Brasil, onde achar outros grupos. E tem algum livro? Assim, não sei se é da nossa área, se é um livro qualquer. Eu mostrei, deixa eu pegar o livro que eu estou lendo atualmente. Mas esse é para programação, tá? Sai daí! Eu ganhei esse livro. Ele viu meu último vídeo que eu detonei esse livro aí. Você detonou esse livro? Eu tô achando ele bacana. Não, é um bom livro. Eu tenho alguns posts meus sobre como fazer clean code em Shell Script, por exemplo, para fazer seu código legível. Eu vi que um cara fez um post, um vídeo até, esse eu até assisti, falando que o código roda mais rápido não aplicando clean code. Vou falar que o que ele fez ali também tem seus problemas. Ele fez uma coisa que roda mais rápida, com certeza, mas ele perdeu uma flexibilidade do sistema de, por exemplo, fazer upgrade com o sistema rodando. Existe uma forma de fazer isso que o Clean Code te ensina a fazer. Então, você está rodando, você faz o upgrade do binário. Enquanto ele estiver rodando em memória, ele roda com aquele trecho do código antigo. Na próxima chamada na função, ele já vai para a função nova. E o que ele fez que roda bem mais rápido, não permite fazer isso. Só que o cara não comenta, ele só quer comentar que Clean Code não presta porque o código fica mais lento. Que, na verdade, por exemplo, dá uma olhada no Code Complete, depois você dá uma olhada no Code Complete. Então, mas esse foi o primeiro livro, né? Esse que iniciou o movimento de Clean Code. E que eles juntaram e conversaram como fazer um código melhor, um código legível. O que é importante, o código rápido ou código legível? E ele tem testemunho de pessoas que trabalham com C++, inclusive o Strotop comenta lá que o melhor é ser o código legível do que o código rápido, porque a legibilidade importa mais, né? Então isso não é só isso, né? Existe, assim como a Agile, você não tem um livro de Agile, você não tem um livro, você tem vários livros. Existe o primeiro livro, você pode ler, assim como existe o primeiro livro de C, que foi o do Kernighan Rich. Esse não é só o único livro que você lê e acabou, né? Você precisa ler outros para aprender. Esse é a mesma coisa, é o primeiro deles. Eu tenho um livro também para recomendar, que eu falo assim, ele não é uma leitura técnica, ele é mais um grande caos enorme que é o Projeto Fênix. Eu não sei se... Sim. Então, assim, ele não fala especificamente da parte técnica, mas, assim, eu gosto de recomendar ele para quem está entrando na área de TI em geral, né? Porque ele dá uma noção anedótica de como é a visão do outro lado em relação ao nosso trabalho de TI, que às vezes a gente, como TI, não enxerga questões de problemas de comunicação, alguém que tem todo o conhecimento e essa pessoa não pode tirar férias porque o serviço para e tal, esse tipo de coisa. Então, assim, eu gosto de recomendar esse livro também por conta dessa visão de perspectiva. O autor tem um outro livro que eu não lembro o nome agora, que é baseado tem o Accelerate, tem o... Não, é um outro. Tem outro também, que é o... Ele fala de DevOps. É Unicórnio, o Projeto Unicórnio, se não me engano. O Projeto Unicórnio também é um livro bom. Mas esse livro aí que tu tá falando, me deu muito gatilho, assim. Ele é muito... Eu vi as situações, eu falei, eu já passei por isso também. Sim, eu gosto de citar ele. Eu gosto de citar ele justamente porque é tudo muito exagerado, mas pela exageração,
você consegue deixar o problema bastante claro, sabe? É que nem um meme que tem no YouTube do pessoal de cinema, que pega uma cena de um filme, aí faz uma piadinha, puxando o canal verde ao máximo, aí aparece o bonequinho segurando a pessoa, assim, sabe? É mais ou menos essa ideia. Você puxa a ironia ao máximo no texto e você consegue enxergar a situação, aquela situação estranha, e ela se torna estranha, mas no ambiente normal do dia a dia da trabalho, aquilo não parece estranho, mas você consegue, o livro consegue deixar bem claro de que aquilo está atrapalhando o bom andamento das atividades e até prejudicando o negócio, que é uma coisa que acaba que pra gente que tá mais na área técnica, a gente não chega tanto pra gente, né? Então, assim, esse livro é um livro que eu gosto de recomendar por conta dele fazer essa conexão entre a parte de negócio e a parte técnica ali. Então, assim, e é um livro bem divertido de ler também. Eu li ele em uma sentada, tanto que ele é gostoso de ler. Sim, sim. Então, é isso. Eu recomendo o Accelerate. Né? Eu vou fazer o contraponto do Hélio. Eu vou recomendar o mesmo que eu recomendei no último vídeo, o Code Complete, que é melhor do que o Clean Code, mais completo que o Clean Code. Eu recomendo que as pessoas leiam o Clean Code e o Code Complete. Eu recomendo que leiam os dois, para poder comparar e ter sua própria opinião sobre isso. Eu acho que eu achei esse livro lá também. Deixa eu ver. Isso é tudo no lixo da empresa, tá? Eles estavam jogando fora. Não acredito, sério? Esse é legal. Nossa, então, programador pragmático. Nossa, isso tá vindo pro lixo. A gente tava mudando de andar lá, isso é lixo na empresa. Eu falei, Nossa, dá pra mim. O Clean Code é lixo. O Clean Code é lixo. tô brincando, é brincadeira. Cara, Clean Code você lê 10 minutos, você dorme que nem um neném. O vídeo que o Hélio citou é o vídeo do Muriati, né? Por sinal, a gente conversou sobre ele também, a gente falou mal desse vídeo também no outro vídeo anterior esse. Quem quiser dar uma conferida, é só clicar no canal e escolher o vídeo. E é isso, eu vou deixar aberto para vocês se despedirem e estamos chegando ao final. Vamos lá, despedida. Bom, eu vou falar um negócio aqui, vocês estão todos convidados a me dar um follow, block, pode até me denunciar se quiser, mas por mais eu trabalhar todo esse tempo com infraestrutura e sysadmin, eu nunca instalei um FreeBSD na minha vida. Vou desligar. Eu também vou desligar, cara, que isso. Não, mas é isso, pessoal. Eu sempre trabalhei no serviço público, então assim, eu não tenho experiência na iniciativa privada. Então, tudo aquilo que eu falo, o viés é muito no sentido da administração pública, e principalmente da administração pública federal, que é onde eu estou há 16 anos quase, né? Mas assim, a gente passa pelos mesmos problemas que a iniciativa privada passa, só que 10 anos depois. Bom, eu então agradeço a participação aqui, foi bem legal. Esse último comentário me lembrou um caso que eu tava com adesivo do FreeBSD no laptop e os caras que eram evangélicos vieram falar comigo. Você é adorador do demônio? Boa. Mas esse fica para uma conversa de bar. Então eu agradeço, foi bacana a participação e precisou, estamos aí para a gente estar aqui de novo. Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado a presença dos senhores, fico muito honrado. E é isso, pessoal, abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Agora deixa eu parar aqui, que eu sou todo enrolado para parar. Pronto.